Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. 50 dias rumo a Pentecostes. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a este canal de evangelização. Antes de iniciarmos a partilha, já convido você, se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque a palavra de Deus é para mim, é para você e é para todos nós que temos sede da felicidade, que é a santidade em Cristo Jesus. Estamos completando hoje um mês para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, 30 dias de meditação, dia após dia na palavra de Deus, verificando o que o Senhor nos fala na primeira leitura de cada dia e fazendo a conexão com o Salmo e com o Evangelho. Hoje, mais uma vez, estou aqui, eu, Jonas Rebelo, substituindo meu pai, Sérgio Rebelo, que está enfermo, e para a honra e glória do Senhor Jesus, em breve retorna. É uma honra e uma alegria para mim estar com você hoje. Meditaremos as seguintes passagens. Tome nota, já marca aí na sua Bíblia, para orarmos juntos neste momento. A primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e nós vamos ler dos versículos 19 ao 28. O salmo de hoje é o Salmo 144, e o Evangelho é o Evangelho de São João. No capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 27 até o 31. Leiamos então a palavra de Deus com o coração aberto, aquilo que Ele quer nos dizer. Atos dos Apóstolos 14, do 19 ao 28. E a palavra de Deus diz o seguinte: Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter pregado o evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações, com jejuns, encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham confiado. Atravessaram a Psídia e chegaram a Panfilha. Depois de ter anunciado a palavra do Senhor em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia da Síria, de onde tinham partido, encomendados à graça de Deus para a obra que estavam a completar. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Demoraram-se com os discípulos longo tempo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, para resumir para você o contexto desta passagem, Paulo e Barnabé, membros da igreja de Antioquia, foram enviados pelo Espírito Santo em missão para evangelizar os povos gentios, aqueles que não conheciam Jesus Cristo. E muitos desses povos, dessas cidades, eram politeístas. No meio dessas viagens, fazendo muitas pregações nas cidades pelas quais passaram, Paulo e Barnabé não apenas uma vez foram perseguidos, e Paulo, já iniciando esta passagem que lemos hoje, apedrejado. Você pode até pensar assim, mas que coisa, a leitura da palavra de Deus que é para nos dar ânimo, que é para nos alegrar, que é para nos levar a querer seguir Jesus, já começa dizendo que o servo de Deus foi apedrejado. Pois o próprio Paulo diz isso à igreja. É necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Quando eu li essa passagem e rezava preparando este momento de partilha, o Senhor falava muito forte ao meu coração com o que aconteceu a Paulo ali nos primeiros 2 versículos.
Paulo foi apedrejado, arrastaram-no para fora da cidade pensando que ele estava morto. Então veja bem, não jogaram uma ou duas pedras. Eu não sei se você já teve a experiência de levar uma pedrada. Às vezes até um ovo que quebram na gente, dependendo do jeito, dói, né? Ou se você já caiu em uma pedra, dói muito. Mas não era essa dor. Pensaram que Paulo estava morto e arrastaram-no para fora da cidade. Como é que Paulo iria levantar se ele estava quase morto de tantas pedras? E olha o segredo. Olha que coisa bela que a palavra de Deus, o detalhe que a palavra de Deus nos mostra. No versículo 20. Antes de dizer que Paulo se levantou, diz o seguinte: os discípulos o rodearam. Ponto. Paulo não estava sozinho. Por mais que quase morto, por mais que apedrejado, por ter dito sim a Deus, Deus não o deixou só. Mandou sobre Paulo o Espírito Santo e para falar e fazer a obra de Deus através dos irmãos, mandou também os discípulos, os amigos de Paulo. Meu irmão, veja a importância de você ir à igreja, a importância de frequentar um grupo de oração, um movimento, uma pastoral, de ir às santas missas. Você precisa estar rodeado dos discípulos. Sabe por quê? Porque se você não estiver rodeado dos discípulos, na hora da dor, do sofrimento, na hora que você for apedrejado e perseguido, você não terá forças para se levantar. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu já vi muitos irmãos que se afastaram de Deus, se afastaram do grupo, se afastaram da igreja e ao caírem, não conseguiram mais se levantar. Mas aqui estamos nós, irmão. Eu, o nosso grupo de oração, que acontece hoje, nesta terça-feira, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Aliás, já convido você a participar. De mãos estendidas para você que está aí caído e apedrejado. Nós te rodeamos através deste momento, deste vídeo, e dizemos para você, irmão, você não está sozinho. Como você, eu, Jonas, o meu pai, o Serginho, cada um de nós do grupo de oração Nossa Senhora do Carmo também somos perseguidos. Muitas vezes humilhados e apedrejados. Mas nesta hora, os discípulos nos rodeiam e nós temos força para levantar. E olha que coisa bonita. Paulo e Barnabé então passam a noite, com certeza descansando, mas também orando. E ao invés de voltarem para casa tristes, choramingando e desistirem da missão, desistirem de seguir a Jesus, desistirem da igreja, eles continuam e vão pregar, vão para outra cidade pregar. E quando terminam a pregação em Derbe, eles começam a voltar. Se você ler o capítulo 14 inteiro, tem duas narrações de Paulo e Barnabé sendo perseguidos nestas mesmas cidades. Porém, também narra a palavra de Deus que nessas mesmas cidades foram formadas pequenas igrejas, pequenas comunidades. Então Paulo e Barnabé voltam. E olha o que diz a palavra de Deus, versículo 22. Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé. A Bíblia de Jerusalém traz o termo muito bonito também que diz o seguinte: confirmavam os corações dos discípulos. Porque o que acontece, irmão, quando somos perseguidos, quando somos humilhados e maltratados por causa da palavra de Deus, e diz aquele ditado, parece que quanto mais eu rezo, mais me aparece assombração, né? Você começa a seguir a Jesus e parece que as coisas começam a dar mais errado do que antes de quando você não seguia ao Senhor Jesus. Mas Paulo volta e hoje, neste vídeo, o Senhor Jesus volta a você e confirma o seu coração. Porque apesar da dúvida que vem no momento da perseguição, no fundo do coração nós sabemos, Cristo está conosco. Cristo está conosco, então a perseguição, a dor e até mesmo a morte não é o fim. Meu irmão, eu oro neste momento por você. Você que está de luto agora, que perdeu um familiar, você que tem alguém da sua casa internado com o Covid, ou você que estiver passando qualquer outra tribulação, eu oro para que o Senhor confirme no seu coração e faça com que você não desista, ao contrário, persevere na fé. O Senhor coloca em meu coração agora, você especialmente que tem sido assediado por falsas doutrinas. Paulo e Barnabé, é disso que Deus está nos falando agora. Paulo e Barnabé percorreram as cidades evangelizando as pessoas que não conheciam Jesus. E estamos rodeados de falsas doutrinas, de coisas que querem nos afastar da verdadeira palavra do Senhor. Meu irmão, persevere na fé, porque é necessário entrarmos no reino de Deus
por meio de muitas tribulações. Mas não é fácil. Versículo 23. Em cada igreja instituíram anciãos e, após orações, com jejuns, Paulo e Barnabé voltaram visitando as comunidades e deixaram representantes, os presbíteros ou anciãos. Mas não fizeram isso assim, de qualquer forma ou conforme os seus critérios e do jeito que eles achavam que era certo. Eles oravam. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque não oramos, porque não jejuamos, porque não vamos à Santa Missa, não rezamos o terço, não vamos ao grupo de oração, não lemos a palavra de Deus, a liturgia que fala conosco. Se você precisa decidir algo importante hoje, meu irmão, ore, jejue, reze, e Deus vai te guiar e vai te levantar. Depois disso, passando pelas igrejas, olha que lindo o versículo 27. Ao voltarem então lá em Antioquia, da Síria, onde eles tinham sido enviados pelo Espírito Santo para pregar, eles poderiam ter voltado, provavelmente com muitas cicatrizes das marcas das perseguições e principalmente o coração ferido, poderiam ter voltado murmurando, reclamando, mas que coisa difícil seguir Jesus e evangelizar, é muito ruim, e reclamar como muitas vezes nós fazemos, mas olha que coisa linda, versículo 27. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas Deus fizera com eles. Às vezes a gente chega das perseguições, reúne a família e começa a murmurar e reclamar. Veja, meu irmão, quanta graça Deus tem te dado. E os Salmos, o Salmo 144, vem dizer exatamente isso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso Rei glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Veja, irmão, não é narrar as perseguições só, não é narrar só as coisas ruins, só o lado ruim da história. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Você quer ser amigo de Jesus? Anuncie o reino glorioso de Jesus. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu nome santo desde agora, para sempre e pelos séculos. E o evangelho que está lá em São João, o evangelho de São João, no capítulo 14, versículos 27 até o 31, olha o que Jesus nos diz, confirmando tudo isso. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente é a vez de alegrar-vos, porque vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. E disse-vos agora essas coisas, antes que aconteçam, para que creiais quando acontecerem. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O mundo, porém, deve saber que amo o Pai e procedo como o Pai me ordenou. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz de Cristo não é ausência de tribulações, não é ausência de sofrimento, não é ausência de guerra. A paz de Cristo é quando você persevera na oração, no jejum, na vida comunitária. E rodeado dos discípulos, mesmo caído e apedrejado e quase dado como morto, você terá forças para se levantar, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Que Nossa Senhora interceda por nós e que o Pai, pela sua misericórdia, envie o Espírito Santo a você e a sua família. Estivemos e continuaremos reunidos nesta caminhada rumo a Pentecostes, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.